Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Essa aqui vai ser nossa videoaula de revisão. A gente vai ver os principais temas que a gente trabalhou em sala, né, que eu ainda não vi com vocês na última videoaula. São mais os temas que a gente já trabalhou em sala, né? A gente, para avaliação, a gente vai ver os capítulos 1 e 2, né? E aí, lá no começo, né, no primeiro capítulo, a arte, o tempo e a história, a gente viu que o homem expressa criativamente suas ideias, sua vida e aquilo que vê acontecer todos os dias. O que é produzido por essa vontade, nós chamamos arte. Então, o homem ele tem esse desejo, né, de expressar criativamente suas ideias. Ele pensa em coisas, vê coisas novas, pensa em imagens, em vontades, né, em desejos dele, e ele transforma isso em arte. Esse é um impulso, né, que faz o homem produzir arte. Há várias linguagens artísticas, as artes plásticas, as artes cênicas, as artes musicais, literaturas, entre outras. Então, são vários os tipos de linguagens artísticas. Temos a pintura, a escultura, o teatro, a performance, a dança, a música, vários tipos de música, né? A literatura com suas poesias, com os textos literários. Tudo isso é arte também, tudo isso são expressões artísticas. Então existem várias linguagens que o homem utiliza para expressar artisticamente, né? Para expressar suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Em todos, o que há em comum é a representação de um momento histórico particular, vistos pelos olhos do artista e da cultura onde está inserido. Então essa produção artística ela também serve de fonte histórica. Quando a gente observa uma pintura de um tempo anterior, é como se a gente visse um retrato daquela época. Então é como se a gente voltasse no tempo e visse como que as pessoas se vestiam, como elas agiam, como era a vida delas, né? Então, a arte ela também serve de registro histórico daquele momento em particular que as pessoas que produziram aquela arte vivenciaram. E é uma forma da gente, hoje em dia, entrar em contato, né, com essas épocas. Em cada período histórico, a sociedade está organizada de maneira diferente. E toda a sociedade se transforma ao longo do tempo. Então, cada sociedade, cada época, ela foi constituída de uma forma e ao longo do tempo isso foi se modificando e criando novas configurações, né? E isso se reflete muito na arte. Então, cada sociedade, da forma como ela é desenvolvida, reflete na forma como os artistas daquela época praticam a sua arte. Então, todo o contexto social influencia a produção artística daquele período. Conforme os aspectos sociais, culturais e econômicos de uma sociedade mudam, essas transformações são retratadas pela obra do artista. Então, cada mudança, cada novidade que acontece na sociedade, os artistas acabam refletindo isso na sua produção. A arte ela tem um valor documental sobre o passado. Apreciar a arte é aprender sobre a nossa própria história. Então, a gente viu, né, que a gente viu em sala de aula, por exemplo, os artistas da pré-história, né, as primeiras produções artísticas daquela época. Como a gente não tem registro escrito, a gente não sabe como foi que eles viveram. Mas por esses desenhos, essas pinturas rupestres, pelas esculturas que chegaram até nós, a gente tem uma noção de como que era a vida naquela época. Então, é como se fosse um recorte da realidade social daquelas pessoas, dos primeiros humanos, né? Então, além de ser uma produção artística, né, que a gente tem hoje, ela é também uma fotografia histórica, né, um documento histórico de como que era a vida humana naquela época. Sempre que o ser humano busca expressar sua vida por meio da criação artística, ele o faz procurando atingir algum ideal de beleza ou forma apreciável. Então, o homem, né, ele tenta expressar a sua vida pela arte, ele sempre tem algum ideal de beleza, alguma ideia de estética, né, que ele quer seguir.
mesmo quando ele quer fazer algo que não seja belo, né? Ele tem o ideal do que é belo para poder fazer o que não é belo, para o que ele acha que é feio, grotesco, né? Então, o homem ele tem essas ideias de como que deve ser a representação dele, né? Seguindo esses valores, de forma que quem for observar aquela obra, quem vai ter contato com aquela obra, aprecie, né, compreenda o que ele produziu. Podemos concluir que a arte é apreciável, tanto para a representação de um cotidiano histórico, quanto para a busca do artista de uma forma ideal para representá-lo. E essa forma ideal, demos o nome de forma estética. Então, quando a gente fala de estética, é essa forma que o artista utiliza para passar aquele ideal, para passar aquela mensagem que ele quer passar. Então, ele tem essa ideia do que, qual a mensagem que ele quer provocar, né, que ele quer passar, e aí ele utiliza a estética que ele acredita que seja a melhor para o desenvolvimento daquela mensagem, para conseguir realizar aquele trabalho, o objetivo daquele trabalho. Então, a gente diz que a arte ela tem um valor histórico pela representação daquele momento, né, social daquela época, e também um valor estético, que é o desejo do artista de passar as ideias, os ideais dele, de formas, de como que deve ser a representação dos objetos, das coisas que ele quer passar, né? Da mensagem que ele quer passar. Aqui a gente viu na apostila alguns exemplos, né, de pinturas que hoje em dia são, além de ser obras artísticas, né, são registros históricos. Uma delas é uma família brasileira no Rio de Janeiro, do Debré, de 1839. O Debré veio ao Brasil nessa época para retratar como era a vida dos brasileiros, né? E todas as suas pinturas são retratando essa época. Hoje, a gente olhar uma pintura como essa, a gente observa como que as pessoas se vestiam, como que eram as relações sociais daquela época, a escravidão que estava presente, então os costumes, os alimentos que eles comiam. Então, tudo isso é um registro histórico para a gente entender como que era aquela vida, né? E também a gente viu o Colbert. Essa aqui eu escolhi Mulheres Peneirando o Trigo. Observem que nessa imagem de 1854 mostram duas mulheres, né, trabalhando, o filho de uma delas ajudando, né, próximo. Então, pela observação de uma imagem como essa, a gente vê como era a vestimenta, como que era o trabalho, quais eram as condições de trabalho daquelas pessoas, os objetos que elas usavam. Então, o artista ele utilizou uma estética própria, que no caso é a estética realista. Ele tentou passar as imagens como elas eram de verdade, como que ele via naquela época, né, sem esconder nada. Essa foi a forma estética que ele utilizou. E há o valor histórico de representar a vida daquela época. Então a gente vê como era o trabalho, como que eram as pessoas, os vestimentos, os cabelos, os objetos, né? Então há esse resgate histórico também nessa imagem. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão. Os demais temas que a gente trabalhou estão na outra videoaula, vocês podem rever lá também. E espero que vocês façam uma boa avaliação. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!